Bom, vamos iniciar mais uma aula, só que agora trabalhando com modelos com condições. Eu vou trabalhar aqui com um modelo, com um exemplo, em que as condições podem ser utilizadas dentro do modelo de decisão, dentro do módulo de decisão, certo? Então, vamos verificar aqui o exemplo para a gente executar nessa aula. Ó, caminhões é um exemplo de uma transportadora, eles chegam a uma transportadora a cada 15 minutos em média, seguindo uma distribuição exponencial. Se a fila de descarregamento tiver 2 caminhões ou menos, eles são encaminhados diretamente para o descarregamento. Ou seja, se a fila no processo de descarregamento for menor ou igual a 2, o caminhão diretamente, né, ele vai diretamente para a fila para fazer o processo de descarregamento. Caso contrário, os caminhões passam por uma inspeção que dura em torno de 10 minutos e desvio padrão de 3, seguindo uma distribuição normal. Após o processo de descarregamento, que leva um tempo aproximadamente de 20 minutos com um desvio de 3 minutos, 75% desses caminhões saem do sistema, enquanto que 25% desses caminhões vão para uma oficina de manutenção. Na oficina, o mesmo mecânico aqui do processo de inspeção executa o serviço com média de 5 minutos e desvio padrão de 2 minutos. Então vamos fazer aqui o desenho do processo. Primeiro vamos colocar os módulos que serão necessários e descrevendo passo a passo. Primeiro a gente vem com o módulo create. Então a gente vai representar aqui a chegada desses caminhões, certo? Posteriormente a gente já tem uma decisão que é a fila. A fila do processo de descarregamento ela deve ser menor ou igual a 2 para que esse caminhão passe direto aqui e vai para a fila de descarregamento. Nesse caso, nós temos um processo de descarregamento aqui. Então, a fila desse processo vai definir se esse caminhão passa direto e vai para cá, para a fila, ou se ele vai para um posto de inspeção. Ok? Então, esse posto de inspeção, precisaremos também de um outro processo para fazer isso. Aí teremos aqui o posto de inspeção. Então, caso a fila é maior do que 2, 3, 4 ou assim por diante, ele passa por esse posto de inspeção e depois, né, que ele passa por esse posto de inspeção, aí não tem como, ele entra novamente na fila porque ele tem que fazer o descarregamento. Então, ele aproveita esse tempo aqui, que ele ficaria esperando na fila para passar por esse posto de inspeção, e aí depois ele entra diretamente na fila do descarregamento normal. Só que, além disso, temos uma outra decisão aqui, depois do processo de descarregamento. Essa decisão, dados aqui, né, do processo dessa empresa, dessa transportadora, mostra que 25% dos caminhões aproveitam para passar por uma manutenção ali desses caminhões, uma manutenção mais rápida, que leva em torno aí de 5 minutos, desvio padrão de 2 minutos. Só que a maioria desses caminhões, né, 75%, não passam por essa manutenção final. Então, nesse caso aqui, eles vão direto, saem do sistema, né, saem direto do sistema. Enquanto isso, né, 25% vai passar por essa manutenção e após passar por essa manutenção, esses caminhões saem do sistema. Então esse é o modelo, tá? Então esse é o modelo descrito aqui no exemplo. Vamos agora configurar. Nós vamos deixar configurado esse modelo. Nós vamos configurar primeiramente aqui os módulos dos processos discretos, a chegada e os processos. Depois a gente configura o módulo de decisão, até porque a gente vai precisar do termo de fila que vai ser criado aqui nesse processo de descarregamento para poder criar a expressão dentro do módulo decide. Então a chegada dos caminhões, ela tem um tempo de aproximadamente a cada 15 minutos em média, seguindo uma distribuição exponencial. Vou colocar minutos aqui. Ok. O processo de descarregamento, processo de descarga, vou colocar size delay release. Vamos colocar aqui que temos um operador que faz esse descarregamento. E esse descarregamento ele dura em torno de 20 minutos. Dura em torno de 20 minutos com um desvio padrão de 3 minutos.
23 minutos. Ok. Se a fila então for menor ou igual a 2, esse caminhão vai direto para o processo de descarregamento, senão ela vai passar aqui nesse processo de inspeção. Esse processo de inspeção, ele vai ter um mecânico, né? Esse mecânico, que é um outro operador, agora denominado como mecânico. Lembrando que a gente não pode colocar os mesmos nomes de recursos, assim, repetir. Vamos imaginar que se são recursos diferentes, eles precisam ter nomes diferentes, não pode ter o mesmo nome. E esse posto de inspeção ele vai ter aqui uma duração de 10 minutos. O posto de inspeção ele tem uma duração de 10 minutos com um desvio de 3. 10 minutos com um desvio de 3 minutos. Ok. Depois desse processo de descarregamento, temos a decisão. Liberados, vamos colocar assim, ó, os caminhões estão liberados, 75% são liberados. Então aqui o caminho do true, ele vai sair do sistema, sair da transportadora. Sai da transportadora. Vamos colocar aqui menor. Saída. Vamos colocar só saída. Para ficar um pouco aqui otimizado e ficar aqui dentro desse módulo. 25% ele vai por um processo de manutenção. Esse processo de manutenção, a gente vai adicionar o mesmo recurso lá, que é o mecânico. Ó. O mecânico. Ok. E esse processo de manutenção é um pouco mais rápido. Ele dura aqui em torno de 5 minutos. Vamos confirmar, 5 minutos e um desvio padrão de 2 minutos. Ok. Então, o que ficou faltando a gente configurar aqui? Esse módulo de decisão em que nós vamos colocar as condições, né, que é o tema aqui para a nossa aula. Esse aqui a gente já viu como funciona em two-way by chance, que a gente está usando aqui o 75, então são dois caminhos possíveis utilizando two-way by chance. Mas aqui no módulo de decide, nós temos uma condição para esse modelo. E essa aqui é a condição. A condição é a seguinte: a fila é menor ou igual a 2? É uma pergunta aqui, né? Então, a fila é menor ou igual a 2? A gente vai colocar a opção two-way by condition, né? Condições. E aqui nesse caso, a gente vai ter aqui, ó, se, né? Aqui é o tipo de entidade, nós vamos colocar uma expressão. Então, essa expressão aqui vai ser o seguinte: eu vou clicar com o botão direito nesse valor 1, ó, aqui no valor da expressão, e vou colocar construir a expressão. Quando eu vou colocar construir a expressão, eu quero pegar a fila do processo de descarregamento, correto? Então, eu venho na opção fila, e aí eu venho na opção current number in queue, ou seja, qual que é o número corrente na fila do processo de descarregamento. Na hora que eu colocar aqui, ele vai aparecer as filas que já existem no meu modelo, que são as filas do processo de descarregamento, de descarga, de inspeção e de manutenção. Qual que é a fila que eu preciso verificar se ela é menor ou igual a 2? Do processo de descarregamento. Então, ele vem aqui na expressão atual, ele vai aparecer aqui, ó, que é o número na fila, né, do processo de descarregamento. E aí eu vou usar essa expressão, né, o valor daqui, ó, menor ou igual a qual valor? Menor ou igual a 2. Se for menor ou igual a 2, ele vai direto para o descarregamento. Dou um OK e dou um OK. Então, aqui a gente já tem um modelo com condição configurado, certo? Se a gente verificar o modelo, não temos erros, está tudo ok. Vamos colocar apenas um tempo para rodar. Nós vamos rodar aqui um tempo com essa duração de replicação. Nós vamos fazer uma duração aqui, vamos colocar 480 minutos, como se fossem 8 horas. Vamos deixar o modelo aqui em minutos e dar um ok, certo? Vamos aumentar aqui para ver a saída. A fila aqui ela está representada por por esse item aqui de fila do Arena que fica em cima do processo de descarga. Vamos colocar para rodar aqui um pouquinho mais devagar, só para verificar o que vai acontecer. Reparem que quando tem três itens aqui, 3 caminhões que estão sendo representados, a fila, o caminhão ele direciona diretamente para o processo de inspeção. Então, um pouquinho mais devagar. Então, nós temos aqui, ó, aqui a gente tem, não temos nada na fila agora. Esse aqui tem um na fila, temos um na fila,
Vamos ver se a gente consegue pegar aqui em algum momento. Ó, 2 na fila, até aqui 3 na fila. Ou seja, vocês perceberam que quando tem 3 na fila, o caminhão vem aqui direto para o posto de inspeção. Depois, como eu falei, ele vai ter que aguardar aqui e vai aumentar a fila. Então, repara que aqui tem 3 na fila, os caminhões que chegam aqui vêm direto para a inspeção, olha lá, passou para a inspeção. Então, em 480 minutos, a gente teve aqui uma média de, em 8 horas, 23 caminhões conseguiram fazer o descarregamento desse processo. Nesse caso, pessoal, é um modelo que a gente consegue utilizar, é um modelo que a gente é uma expressão, né, que a gente consegue utilizar. Quando a gente tem que utilizar expressões, condições, nós podemos utilizar dessa forma. Tem outras maneiras de utilizar, tem maneiras também que a gente consegue colocar mais expressões que a gente também vai ver em próximas aulas, em alguns outros modelos, quando a gente introduzir outros módulos. Mas a gente está vendo aqui, ainda na aula do módulo Decide, algumas opções, né, de como que a gente pode utilizar tanto a parte de probabilidades quanto a parte também de condições. Então esse foi um exemplo e na próxima aula a gente vai ver também um caso desses tipos de modelos em que exigem condições, em que exigem ali a parte de condições e a parte de probabilidade e assim por diante. Tá bom? Então até a próxima aula.